Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, uma história de desespero, de oportunismo e de conquista, que vem direto do livro de Juízes, na Bíblia. É um relato, olha, fascinante, que força a gente a pensar o que acontece quando a necessidade de um povo bate de frente com a segurança de outro. A história toda já começa com essa frase que é muito poderosa e define o cenário na hora. Pensa só. Era uma época de caos, sem um governo central, sem ninguém para manter a ordem, cada tribo, cada clã estava por conta própria. Isso criava um ambiente super volátil, onde a lei do mais forte é que valia. É o pano de fundo perfeito para essa história dramática que a gente vai ver. E no centro dessa história toda, a gente tem uma tribo numa situação bem desesperadora. Vamos conhecer os danitas. A tribo de Dan estava, para simplificar, sem teto. Diferente das outras tribos, eles não tinham um território para chamar de seu, e isso os deixava numa posição muito, muito frágil. Essa necessidade extrema levou eles a um plano bem audacioso: mandar uma equipe de reconhecimento para achar uma terra que eles pudessem conquistar e finalmente chamar de lá. E para essa missão, que era super crítica, eles não escolheram qualquer um, não. O destino da tribo inteira estava nas mãos de 5 dos seus homens mais valentes. A tarefa deles? Espionar as terras vizinhas e achar um alvo que pudesse garantir o futuro do seu povo. A jornada deles acaba levando a um lugar inesperado, a casa de um homem chamado Mica. E lá, eles dão de cara com uma coisa que ia mudar completamente o rumo da missão. Eles encontram um levita, que era da tribo sacerdotal, trabalhando como sacerdote particular do Mica. Eles não viram isso como uma coincidência, mas como um sinal. E aí, decidiram buscar uma orientação divina para essa empreitada arriscada. Eles perguntam para o sacerdote se a missão vai dar certo, e ele dá exatamente a resposta que eles queriam ouvir. Essa bênção foi para eles o carimbo de aprovação divina que eles tanto procuravam. Isso transformou a esperança deles em certeza e deu uma confiança assim inabalável para seguir em frente. E então, eles acham o lugar perfeito, a cidade de Laís. O interessante na descrição deles é que não se tratava de uma fortaleza militar, nada disso. Era uma comunidade pacífica, isolada, sem um governo forte. Ou seja, um alvo fácil, vulnerável, prontinho para ser tomado. Imagina a cena: os espiões voltam para a tribo com um relatório super entusiasmado, que bota fogo no espírito do povo. Eles não só descrevem a terra como ótima, próspera, mas eles colocam a conquista como algo que já estava destinado a acontecer, um presente de Deus. Essa foi uma manobra de retórica brilhante, que acabou com qualquer dúvida moral e preparou a tribo para a guerra. Com essa notícia em mãos, a tribo de Dan não perde um segundo e já se prepara para a batalha. Mas no caminho para Laís, eles fazem um desvio. Um desvio bem estratégico que envolve aquele sacerdote que eles tinham encontrado e que vai mudar a missão deles para sempre. E eles reúnem uma força de respeito, viu? 600 homens, armados até os dentes, partem com um único objetivo: tomar a terra que eles acreditavam ser deles, custe o que custar. Quando eles passam de novo pela casa do Mica, os 5 espiões originais enxergam uma oportunidade de ouro. Eles pensam: por que ter só a terra, se a gente pode ter também todo o aparato religioso para consagrar a nossa nova nação? E aí eles decidem roubar não só os ídolos do Mica, mas também o sacerdote dele, garantindo assim uma legitimidade divina para o seu novo lar. Quando o sacerdote vai confrontar eles não ameaçam não, pelo contrário, eles seduzem com uma proposta daquelas irrecusáveis. A escolha era clara: continuar sendo o sacerdote de um homem só ou ganhar o prestígio e o status de ser o sacerdote oficial de uma tribo inteira. Uma tentação que, com certeza, testou as convicções dele. E a decisão do sacerdote foi imediata e muito reveladora. Sem nem pensar 2 vezes, o texto diz que o coração dele se alegrou com a oferta. Ele pega os ídolos roubados, que eram os símbolos da sua nova e prestigiosa posição, e se junta de bom grado aos danitas, abandonando seu benfeitor por uma oportunidade que ele simplesmente não podia deixar passar. Claro que o Mica não ficou nada feliz com isso. Quando ele descobre que os deuses dele e os sacerdotes sumiram, ele, num ato de desespero, junta os vizinhos e sai em perseguição ao exército de Dan. Ele estava determinado a recuperar o que era dele por direito. O confronto é um retrato do desespero. A voz do Mica está cheia de angústia. Para ele, não levaram só objetos, levaram o centro da vida espiritual e da identidade dele. O que mais me resta agora? Ele pergunta. E essa pergunta ecoa a profundidade da perda dele.
A resposta dos danitas é de uma frieza brutal. Não tem negociação, só uma ameaça bem clara que fica no ar. Eles deixam explícito que a força está do lado deles e que qualquer resistência vai ser recebida com violência fatal. A mensagem é uma só: ou você recua, ou você morre. Diante dessa força esmagadora e da ameaça direta à sua vida, a luta do Mika acaba ali, de forma abrupta. Ele se vira, derrotado, de mãos vazias, e volta para casa. Naquele dia, a lei do mais forte prevaleceu de forma incontestável. Agora, com um sacerdote e um conjunto de ídolos recém-adquiridos, o exército de Dan continua sua jornada, mais forte e determinado do que nunca. O alvo final, a pacífica cidade de Laish, está logo ali, completamente alheia ao destino que se aproxima. O clímax da história é rápido, brutal e sem misericórdia. Os danitas caem sobre o povo desavisado de Laish como uma tempestade. Eles conquistam a cidade, massacram os habitantes e queimam tudo até o chão. E das cinzas de uma comunidade pacífica, eles começam a construir seu novo lar. Um lar que nasceu da violência. Eles fundam sua nova cidade, que chamam de Dan. E bem no centro dela, instalam os ídolos que roubaram. Aquele sacerdote oportunista e seus descendentes se tornam a linhagem sacerdotal oficial da tribo. A nova identidade deles, a nova nação, foi construída sobre uma base de roubo e conquista. Um fato que definiria o legado deles. E assim a nossa análise chega ao fim. A história da tribo de Dan não oferece respostas fáceis. Pelo contrário, ela nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos, uma questão fundamental sobre moralidade, sobrevivência e poder. Quando é que a necessidade de um grupo justifica a destruição de outro? A resposta, talvez, continue tão complexa e controversa hoje quanto era naqueles dias em que não havia rei em Israel.